Olá, pessoal! Bora continuar o nosso trabalho? Então, vamos lá. Já pintamos essa parte aqui no primeiro vídeo, agora eu vou continuar no pão. E nesse pão, eu vou usar as seguintes cores: marfim, branco, siena natural, camurça, castanho claro, tijolo e um pouquinho do cerâmica. O marfim e o branco eu vou usar ó, na parte de dentro, na massa do pão. Então, ó, uma pinceladinha de marfim, um pouquinho de branco, só para deixar esse marfim um pouquinho mais claro. E já venho, ó, aqui. A massa de dentro aqui, ó, vai aparecer bem pouquinho, tá? Ó, ele tá cortado essas duas fatias, mas é bem pouquinho que aparece. Mais uma pinceladinha do marfim e bem pouquinho do branco, ó. Tô usando o pincel número 8 da 421. Tá, passei essa tinta aqui. Eu venho, ó, mais uma pinceladinha do marfim com camurça e começo, ó, a pintura por aqui, ó, mesclando com o camurça e um pouquinho, ó, do marfim. Já venho aqui, ó, nessa parte que tá cortada, pra acompanhar, eu já vou jogando, ó, no mesmo tom. Mais um pouquinho, marfim, pego junto o camurça. Eu gosto daquele pão caseiro com a casca bem moreninha, tá? E é esse que nós vamos fazer. Notem que eu não tô chegando com a tinta ainda bem próximo do risco, tá? Depois eu vou fazer isso com o pincel um pouquinho menor. Venho com a pincelada do marfim, ó, tampando sempre bem as tramas, ó, do tecido, pra ficar um trabalho bem bacana. Mais um pouquinho do marfim. E vou esfumaçando, ó. Venho agora, já com um pouquinho do castanho claro. Vou passando aqui, ó, e unindo bem com esse tom. Venho para o tijolo e já jogo, ó, aqui por cima. Eu não preciso colocar essas cores separadas no meu pratinho. Eu vou colocando já um bem próximo do outro, pra mim, às vezes, pegar a sujeirinha da outra cor junto no pincel pra facilitar aqui, ó, na hora da mistura aqui das cores, tá? Ó, e já trago com cuidado até aqui, ó, na beiradinha do risco. Bastante cuidado. Um pouquinho mais do castanho claro, ó, pra mim mesclar, e trago aqui, ó. Limpo um pouquinho meu pincel, agora eu venho com um pouquinho do cerâmica, vou fazer o contorno aqui em cima, ó. Em alguns lugares, ó, deixo um pouquinho mais escuro, ó. Aqui, ó, atrás da bíblia, ó, dou uma escurecida e dou, ó, pinceladas nessa casca. Venho aqui, ó, fazendo o contorno bem certinho. Não deixo reto, vou deixar com
algumas ondas aqui na casca desse pão, ó, pra ficar mais bonito, mais real, tá, ó. E esfumacei, ó. Venho aqui, ó, na parte de baixo, que também vai ficar um pouquinho mais escuro, e só faço, ó, venho com a leve pincelada e já esfumacei, ó. Aqui também posso dar uma pinceladinha pra fazer uma marcaçãozinha, ó. Dessa maneira. Troco um pouco de pincel, venho com o pincel número 4, aqui, ó, venho com castanho claro. Aí, ó, vou lá em cima do risco e volto, ó, esfumaçando. Desse lado, vou fazer, ó, a mesma coisa, ó. Volto esfumaçando, tampando bem a trama, ó, do tecido. Aqui, ó, eu preciso ajeitar esse risco, ó. Então, eu venho contornando aqui, ó, com esse castanho claro. Venho com um pouquinho do cerâmica, aqui, ó, pra mim fazer o contorno bem certinho aqui, ó. Esfumaceio aqui, mais um pouquinho do castanho claro e trago, ó, até aqui. Quem não quiser fazer com a casquinha escura, assim, ó, eu tô fazendo dessa maneira porque eu amo pão com casca, assim, é só não usar o cerâmica, tá? Não precisa jogar as cores mais escuras, porque daí a casca já vai ficar mais clara. Mas eu acho bem bacana desse jeito, por isso eu quis passar com essas cores pra vocês, tá? Tá, passei o tijolo. Agora eu venho com cerâmica, ajeitando aqui, ó. Levando a tinta lá no risco, ó. Aqui, ó, vou fazer uma leve. Vou dar uma leve escurecida, ó, só pra fazer uma marcaçãozinha na casca do pão. Venho aqui, ó. Levando essa tinta, ó, bem em cima do risco, ó. Venho aqui, ó. E volto, ó, esfumaçando. Aqui, ó, vou dar uma pincelada assim, ó, como se esse pão fosse enrolado, ó. E aqui aparecesse um pouquinho, ó, o sinal pra mim, tá? Bem de leve eu faço. E aqui, ó, volto aqui por baixo, ó, contornando, dando, ó, uma leve escurecida. Porque aqui por baixo também fica mais escurinho, né? Onde que vai? Ali na forma, tá? Ó, bem de leve, ó. Um pouquinho mais de cerâmica, só pra ajeitar aqui, ó. E venho, ó, contornando, ó, lá por trás, ó. A casca, ó. Porque aqui ela fica escurinha, então ela vai lá por trás, ó, da massa. Só contornando, tá? Venho aqui, ó, desço um pouquinho e trago, ó, esse sinal um pouquinho pra cá. Dessa maneira. Pego o pincel número 2, um pouquinho do marfim e venho aqui, ó, trazendo, ó, essa tinta bem em cima, aqui, ó, do meu risco. E a fatia de pão tá cortado até embaixo. Faço isso aqui, ó, nas duas. Trago até aqui embaixo. Aqui também, ó, dou uma arrumadinha, aqui, ó, tirando um pouquinho, ó, da pincelada que eu dei, deixando o risco da casca ali, ó, bem fininho. Vem aqui, ó. Esse desenho também não serve só agora para Páscoa. Ele pode ser feito também em toalhas de altar. Eu já fiz várias vezes e fica muito bacana, tá? Então, é um trabalho que dá para aproveitar de várias maneiras. Volto para o pincel número 6, um pouquinho do camurça,
tinta bem na ponta do pincel. Venho aqui, ó, pra reforçar esse corte, ó. Venho aqui também, tinta bem de leve, ó. E pronto. Uma pinceladinha do marfim, do branco, só com sujeirinha mesmo de tinta no pincel. Eu venho aqui, ó, dou uma pinceladinha, mais ou menos, ó, nessa região, que é o meio do pão, ó. Não é pra parecer muita coisa, eu só vou dar, ó, uma pinceladinha, ó. E já volto, ó, pra não deixar muito forte, muito visível. Dessa maneira. Ainda aqui, ó, nessa parte de cima aqui da casca do pão, eu quero escurecer um pouquinho mais, porque realmente eu gosto de pão com a casca bem morena. Então, eu pego um pouquinho do marrom, uma pinceladinha junto do siena natural, que eu ainda não tinha usado, jogo aqui, ó, e dou umas pinceladas, ó, em alguns lugares, só pra deixar essa casquinha bem, ó, do jeitinho que eu gosto, bem marrom. Pincelando, ó, mais um pouquinho desse marrom com siena natural, porque daí, ó, me dá bem aquela cor da casca do pão. E aqui, ó, só um pouquinho. Quando eu não quero fazer um pão tão escuro aqui por cima, eu tiro o marrom. Se eu quiser mais claro ainda, eu vou eliminando as cores mais escuras, tá? E o pão, ó, fica dessa maneira. Aqui, ó, a vasilha do pão, eu vou pintar das mesmas cores que eu pintei aqui em cima. Então, eu já venho com um pouquinho do cinza claro. Ponho uma pinceladona aqui, ó, bem generosa, ó. Cinza lunar. Vou trocar para um pincel menor, vou pegar o pincel número 4 e venho, ó, contornando aqui, ó, o meu trabalho. Aqui perto do pão, ó, bastante cuidado. E aqui, ó, vou escurecer, porque está lá por trás, ó, lá por dentro da minha vasilha. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho do cinza lunar, ó. Cinza chumbo. Aqui, ó, vai escurecer um pouquinho, porque tá lá por trás do meu livro. Mais um pouquinho desse cinza chumbo. E venho, ó, aqui por baixo, escurecendo, ó, só um pouquinho. Aqui por cima, ó, venho desenhando essa minha vasilha também, ó. Mais um pouquinho de cinza chumbo. Aqui, ó, próximo do pão, ó. Dou uma escurecida e já limpo o meu pincel para poder, ó, esfumaçar. Venho novamente com cinza claro, aqui, ó, porque na virada aqui, ó, já vai pegar um pouquinho de claridade, ó. E venho, ó, aqui novamente, ó. Venho com um pouquinho do branco, trabalhando com esse branco, enquanto a tinta tá molhada, pra mim ter, ó, a claridade aqui, ó, a parte da luz, ó. E depois de seco, eu ainda vou reforçar um pouquinho aqui, ó, tá? Venho novamente com cinza chumbo bem na pontinha do pincel, porque eu preciso, ó, contornar essa parte. E trago, ó, essa misturinha de branco com cinza claro até aqui, ó. Um pouquinho aqui. E depois de seco, eu vou fazer a parte da luz. Venho ainda com um pouquinho do caqui, aqui, ó,
na parte de dentro, na massa desse pão, e vou jogar um pouquinho do caqui até aqui, ó. É bem pouquinho, porque esse pedaço faz sombra aqui nessa massa de pão, e esse pedaço vai fazer sombra aqui, ó. Então, eu venho com o pincel número 4, bem pouquinho caqui, e jogo aqui, ó. Ele não pode nem aparecer muito, porque é só uma sombra mesmo, que esse pedaço faz, ó, lá por dentro da fatia de pão, lá na massa mesmo do pão, dessa maneira. Agora eu venho aqui, ó, pra parte da Bíblia, tá? Vou pintar primeiro a parte de dentro, depois aqui as laterais. E vou usar as seguintes cores: marfim, um pouquinho do branco, do mostarda e do siena natural. Eu venho com marfim e vou pintando, ó, toda essa parte aqui. Posso pintar já tudo aqui, ó, de uma vez, preencher todo esse espaço. Tô usando o pincel número 10, da 454. Preencho, ó, toda essa parte, levando já ó, bem próximo do risco. Aqui, ó, tomo bastante cuidado. Enquanto eu vou preenchendo aqui, ó, vou falando pra vocês que quem não conseguiu pegar esse risco pra acompanhar, esse risco tá disponível lá no meu Instagram, @SoleneFernandesArtes. Aí você pode ir lá procurar a postagem do risco dessa semana, pegar o risco e acompanhar aqui, ó, a pintura. Esse tema é tema para Páscoa, mas pelo o símbolo também pode ser pintado em toalha para altar, né? Onde você quiser, tá? Já aproveita, conheça meus trabalhos lá na minha página do Instagram, tá? Se quiser me seguir por lá, vou ficar muito feliz. Conheça também o meu curso online, que eu divulgo lá. Se quiser se inscrever, se quiser fazer o curso online comigo, será um prazer ter vocês, tá? Então, ó, vou preenchendo, ó, aqui tudo, ó. Chegando próximo aqui do risco. Se passar aqui um pouquinho, ó, não tem muito problema, não. Aqui, ó, nas laterais, com o pincel sujo mesmo, eu já venho, ó, com um pouquinho do mostarda, ó. E já vou pintando aqui, ó, dos dois lados, ó. Um pouquinho mais. Venho aqui. Agora, já posso trocar o meu pincel. Vou pegar o pincel um pouquinho menor. Venho com um pouquinho do siena natural. Jogo aqui, ó, só pra dar uma leve escurecida. E venho aqui, ó. Aqui na ponta também, ó, jogo um pouquinho. Venho aqui, ó, contornando. Venho aqui e volto. Dá uma diferença bem pouca nesse mostarda, ó. Volto com sujeirinha do marfim, aqui, ó, só sujeirinha mesmo, só pra dar uma leve clareada, ó. E aqui, ó. Limpo o meu pincel. Ainda com marfim, pincel número 6, vou ajeitar aqui, ó, a ponta dessa página, ó. Levando, ó, essa tinta
bem em cima do risco. E essa página aqui, ó, ela tá levemente erguida. Então, ó, eu tenho que dar movimento aqui, ó, pra essa página, para o trabalho ficar bem bacana. Essas aqui, ó, que estão por baixo, eu só pinto, ó. E venho aqui, puxo mais uma e trago a tinta, ó, até aqui embaixo. Chegando, ó, lá no risco. Ajeito aqui a tinta no meu pincel com bastante cuidado. Faço a ponta aqui, ó. E trago, ó, até aqui, ó. Desse outro lado, vou fazer, ó, a mesma coisa. Trago a tinta de lá de cima, ó, bem em cima do risco. Desenho aqui a minha página. Venho na de baixo, puxo um pouquinho, ó. Notem que aqui, ó, o meu risco tampou todo com a tinta, tá? Se tiver dificuldade para encontrar aqui a ponta da página depois, já pegue um lápis 6B e já dá uma riscadinha para não se perder. Esse pincel número 6 mesmo, pego um pouquinho do sépia, com um pouquinho do aquarela silk e o siena natural. Venho aqui, ó, bem de leve, para mim fazer, ó, uma leve sombra, que uma página vai fazer por cima da outra, ó. Mais uma pinceladinha de tinta. Ó, vou tirar essa daqui. E aqui, ó, mais uma. Bem de leve, ó. Aqui desse lado, vou fazer, ó, a mesma coisa. Começo sempre o risco aqui, ó, da ponta. E trago, ó, até aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. E aqui, ó. Limpo o meu pincel, pego mais um pouquinho de tinta, bem na pontinha do pincel, porque eu preciso escurecer, ó, essa daqui, ó, um pouquinho mais, trazendo ela, ó, até aqui, a segunda, e aqui, ó, a última. Um pouquinho mais do sépia, com siena natural, e uma pinceladinha do aquarela silk, só pra deixar essa tinta mais fácil de mexer, tá? Venho aqui, ó, contornando, ó, o primeiro risco aqui da página. Ó, trago essa também. Aqui, ó, desenho e puxo, ó, alguns risquinhos, ó. Pra dar a intenção, ó, de outras páginas, ó, alguns risquinhos. Venho aqui também, ó, faço o contorno aqui, ó, e com a tinta bem na ponta do pincel, faço, ó, mais uns risquinhos. Bem de leve, ó. Mais um pouquinho do sépia. E faço, ó, mais alguns risquinhos, ó. Aqui, ó, venho fazendo a mesma coisa e volto, ó, fazendo alguns risquinhos, ó. Vou fazer o mesmo que foi feito lá do outro lado. Tinta bem na ponta do pincel. E venho, ó, primeiro eu escureço aqui, ó, e depois eu venho, ó, fazendo risquinhos, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó, já vou contornando aqui, ó, o final dessas páginas. E desse lado aqui, ó, também, já venho, ó, escurecendo, ó. Dessa maneira. Ainda com um pouquinho do sépia.
e do Siena Natural, venho ó, com o pincel número 8 da 454 aqui no meio, pra mim fazer, ó, a divisão aqui, ó, desse livro. E vou escurecer, ó, essa parte aqui só um pouquinho, bem pouquinho a tinta, ó. E venho aqui, ó. Bem pouquinho, só sujeirinha de tinta no pincel. Eu vou jogando, ó, aqui nas páginas pra dar, ó, esse movimento que ela faz. Então, pego mais um pouquinho de tinta. Venho aqui, ó, e vou fazendo, ó, como se fosse uma meia volta. Ó, e trago até aqui embaixo. Dessa maneira. Venho para outra página, aqui, ó. Ó, já vou fazer aqui, ó, começar daqui de cima e vou fazer, ó, o mesmo movimento. Trazendo até aqui embaixo. E notem que aqui, ó, já tampou totalmente o risco da coroa, tá? Mas depois eu vou fazer ela toda à mão. Quem tá acompanhando, vê que não consegue, já pega o lápis e risca, enquanto dá pra ver um pouquinho, pra não se perder, tá? Agora, troco de pincel, pego o pincel número 10, um pouquinho do branco, uma pinceladinha do branco, e venho, ó, aqui, e vou dando, ó, uma clareada, já nesse livro, ó, e trago, ó, até aqui. Notem que eu acompanho, ó, o movimento que ele faz. A parte onde está mais alta vai ficar um pouquinho mais clara pra mim. É assim que funciona, ó. Faço a junção, aqui, ó, aproveito que a tinta, o marfim tá bem úmido ainda, então vai ficar bem natural a cor da página. Venho aqui, ó, onde ela ressalta e faço, ó, e jogo um pouquinho de tinta com bastante cuidado e já, ó, esfumaceio também, ó, misturando bem, ó, com esse marfinho. Na verdade, só fica o marfim um pouquinho mais claro, ó, porque eu passo branco, esfrego bem, então, ó, é só pra dar volume mesmo, aqui, ó, na posição que essa página tá. Venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Na parte que ela ressalta, ó, eu venho descendo, esfregando essa tinta branca, ó, pra misturar bem com esse marfim, ó. E trago, ó, até aqui embaixo, assim como foi feita na outra. Com cuidado pra não entrar ali na parte de baixo, tá? Esfumaceio. Venho aqui na beirada, mais um pouquinho do branco. Venho aqui, ó. Jogo um pouquinho, vou jogando bem aos poucos, sujeirinha de tinta e esfumaçando, ó. Venho aqui. Mais um pouquinho de tinta. Venho aqui, ó, na parte de dentro, aqui, ó, e vou jogar um pouquinho de tinta aqui, ó. Notem que eu estou trabalhando com sujeirinha de tinta no pincel, dessa maneira. Pego o pincel número 8, venho, ó, fazendo os lugares onde eu não consegui chegar, ó, com essa tinta, com aquele pincel maior. Apenas isso, ó. Aqui, ó, chego até aqui no final e começo aqui, ó. Essas páginas que estão por baixo, eu também tenho que passar um pouquinho de branco nelas aqui, ó, pra elas ressaltarem a ponta aqui também. Jogo com bastante cuidado, ó. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho do marfim, que eu tenho que acertar esse risco aqui, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, eu preciso pintar a beiradinha da capa aqui da Bíblia, que tá lá por baixo. Então, eu venho com um pouquinho de jacarandá. Passo aqui, ó, e mesmo usando um tom, ó, meio parecido, ele vai aparecer bastante pra mim e vai ficar, ó, bem bacana, ó. Venho aqui, ó.
vou levando essa parte aqui, ó, até lá no final. E aqui, ó, já venho com o pincel um pouquinho menor, o número 2. Faço a ponta aqui, ó, vindo de lá de cima, ó. Venho pelo lado de baixo, agora, ó, contornando aqui, ó. Deixando um risco bem reto, ó. O meu trabalho. Venho aqui e faço a mesma coisa. Vem aos poucos, ó. Aqui, ó, vem de lá de cima, ó. E faço a ponta aqui, ó, dessa capa, ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais. Só pra mim ajeitar aqui, ó. O finalzinho. Levando a tinta, ó, bem em cima aqui do risco, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, ainda na ponta aqui das páginas, eu venho com o pincel 0, ó, pra me deixar elas bem visíveis. Um pouquinho do marfim junto com o branco, ó, e desenho página por página, porque eu preciso que elas fiquem, ó, bem visíveis, ó. Dessa maneira. Venho do outro lado e já faço, ó, a mesma coisa. Aqui também, ó. E dessa maneira, já vou tirando uma e outra. Essa daqui, ó, ainda trago até aqui, ó. Limpo o pincel, pego um pouquinho do sépia, do siena natural, e com o pincel número 2, eu venho reforçando aqui, ó, um pouquinho só essa sombra. Mais um pouquinho de tinta no pincel. Essas páginas aqui, ó, eu desenho, ó, com risco bem fininho. Aqui, ó, o começo delas, ó. Essa daqui, subo aqui, ó, com bastante cuidado. O risco tem que ser, ó, bem delicado, só para dar uma corzinha aqui, ó, no final de cada página. Venho aqui desse lado, ó, faço a mesma coisa, bem delicadinho. Dessa maneira. Volto com o pincel número 8, um pouquinho do marfim e reforço aqui também, pra ficar, ó, notem que dessa maneira, ó, fica bem vivo aqui, ó, o final da página, ó, com marfim. Venho aqui também pra tampar bem, ó, aqui. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Desço, ó, com a pincelada de marfim aqui do lado, ó, levando a tinta bem em cima do risco, para o trabalho ficar bem bacana. E tem que ser uma linha reta, tá? Para ficar bem bonito, ó. Dessa maneira. De ladinho, venho aqui, ó, dou uma claridade, ó, bem pouca, entre um risco escuro e outro, ó. Aqui também.
dessa maneira. Se precisar reforçar esse risco no meio, eu já venho com um pouquinho desse sépia e do siena natural e já escureço. Bem pouquinho. Dessa maneira. Parte da Bíblia toda feita, agora chegou a hora de eu colocar aquelas escritazinhas que tá lá ao longe aqui na Bíblia. Quem tiver um stencil com alguma frase que caiba aqui, é uma opção para colocar. Eu não aconselho, eu não vou colocar aqui também, porque daí fica meio chapado você colocar aquelas frases feitas aqui na Bíblia. A não ser que a Bíblia estivesse em outra posição, tá? Aqui combina mesmo fazer os arabescozinhos. Então, no meu pratinho, eu já diluí um pouquinho de preto com sépia no Aquarela Silk, para ficar mais diluído e assim ficar bem mais fácil eu trabalhar com ele. Então, vamos lá, ó. Com pincel zero, eu vou começar a fazer os arabescos, respeitando a maneira que a página tal. Então, na Bíblia, começaria mais ou menos aqui, com alguma escrita aqui em cima. E aqui, ó, eu já venho, ó, fazendo os risquinhos, que seriam as escritas lá ao longe. Vou aumentar aqui, ó, só um pouquinho, pra mim fazer, ó, essa leve volta, né, que ela tem, e continuo. Apenas dando a impressão, ó, de palavras, ó. Aqui, ó, eu ainda posso aumentar um pouquinho mais, porque eu só vou fazer, ó, 2 fileiras de arabescos, ó. Então, aqui eu aumento um pouquinho a mais, ó. E aqui, ó, vou fazer novamente, fazendo, ó, ao contrário. E trago, ó, mais ou menos até aqui, ó. E vou repetir a mesma coisa até chegar, ó, lá no final, embaixo da minha página. Posso, ó, simular algum desenho. E continuo. Dessa maneira. Vou adiantar aqui nessa página, porque eu vou fazer a mesma coisa.